Olá amigos, como se diz? Luz, câmera e ação! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu sou o pastor Alildo Gomes e eu vou estar gravando aqui um vídeo, uma palavra de Deus para o teu coração, para você que é crente, não crente, espírita, católica, não importa a tua religião, eu vou estar falando da palavra de Deus. Gente, eu estava vendo aqui uma matéria sobre tecnologia, tecnologia. Nesses últimos 20 anos nunca se falou tanto em tecnologia, né? E ela está crescendo numa velocidade enorme. E só não entende isso quem não quer. Infelizmente eu sei que muitas pessoas, quando você fala a verdade, as pessoas acabam ignorando, né? Ignorando. Ah não, é porque é normal. Não é normal. Nós estamos realmente à beira de uma era de transição. Eu vou chamar de transição, mas na verdade é a era que vai se findar esse tempo e vai vir a era do reino eterno, do reino de Cristo. Eu estava vendo aqui num site sobre a questão, a China, ela está se preparando para a construção, já estão trabalhando, né? Eu sigo eu acompanho alguns canais, né, no YouTube, na internet. Então assim, hoje nós estamos vendo que está se falando sobre a questão do 5G, né, que ainda nem chegou no Brasil. Mas essa tecnologia ela já está pronta, em alguns países como Coreia já está sendo utilizada, no Japão também, China. Então essa tecnologia ela está já sendo, como diz, está pronta e está sendo feito agora aquilo que chama-se logística, né? A distribuição dela para o mundo. Mas em contrapartida já se vê, já se ouve os países, as nações, por exemplo, como o próprio Estados Unidos e a China, que é um dos países vorazes em tecnologia. Eles estão preparando, já estão trabalhando a tecnologia 6G, que será uma tecnologia super, ultra rápida, violenta. E aí o que eu quero dizer para vocês, por exemplo, segundo os chineses, até 2030, né, 2030, eles querem concluir esse projeto da tecnologia 6G. Aí, esse número 6 aí tem um significado, meus amigos. O 6G, ele vai logo ele vai estar no mundo. Falta, digamos assim, segundo eles, 10 anos. Nós estamos em 2020, para 2030 são 10 anos. Uma década passa muito rápido. Uma década atrás, a minha barba não tinha nenhum cabelo branco, agora já tem. Eu quero dizer para vocês uma coisa, vocês que são crente, não crente, católico, espírita, não importa a sua religião, você que não tem nenhuma religião, que quando chegar a tecnologia 6G, porque assim, existe primeiramente um preparo para isso, né? Eles estão trabalhando e já existe, por exemplo, essa questão do smartphone, né? Esse smartphone físico que você tem, ele vai deixar de existir. Entende? Por exemplo, hoje nós usamos os smartphones, tá vendo? Esse aqui é um smartphone, inclusive esse aqui é um celular muito bom, né? Da Xiaomi, chinês, inclusive, muito bom. Ele é do meu filho, né? A tecnologia 6G, ela vai permitir que tudo essas coisas vão ser holográficas, não vai existir mais isso aqui. Você vai ter apenas, por exemplo, um código na tua mão, onde você vai clicar e você vai abrir tudo holograficamente. O teu computador, o teu smartphone, tudo vai ser um sistema holográfico, mas para isso você vai ter que ter uma base. A Bíblia fala sobre a marca da besta, aquela coisinha que está na testa das pessoas, em Apocalipse 3, aquele negócio que está na mão das pessoas. Então tudo vai ser holográfico. Eu vi esses dias uma reportagem do líder da Samsung, que é uma das maiores fabricantes de celular do mundo, dizendo que todos os modelos de construção de smartphone, eles já não tem mais o que inventar. Então agora o futuro não é mais criar smartphone, ferramentas assim, físicas. Eles vão criar, por exemplo, as ferramentas holográficas. O que é uma ferramenta holográfica? É algo que você vai manipular virtualmente. Por exemplo, eu sigo um canal chamado Workship. Ele é em inglês. E eu vendo lá alguns vídeos então eles já estão trabalhando nisso, onde tudo será holográfico. Por exemplo, você não vai andar com o seu celular mais no bolso ou na mão, só que você vai ter que ter um código, você vai ter algo implantado em você, que eu acredito, no meu ponto de vista, será uma tatuagem, né? Será algo que vai ser, digamos, o botão onde tudo ali vai estar sob o controle da sua mão, da tua vida, tudo vai estar ali, o seu celular, tudo vai estar ali. Então você quer, por exemplo,
de repente passar uma mensagem, você vai clicar ali, vai abrir um sistema holográfico e você vai digitar. Isso chama-se de tecnologia 6G. E vou dizer mais uma coisa, a tecnologia 6G, ela fala sobre a questão do 6, do número 6. Por exemplo, e nós sabemos que isso é a formação, a complexidade, o complexo daquilo que chama-se da Grande Babilônia. O plano que sempre Satanás tentou, desde lá de Nimrod, ele nunca conseguiu. Você pode ver que todos os grandes imperadores, os impérios do mundo, eles tentaram criar isso e colocar isso em prática, mas eles não tiveram recurso, porque nunca conseguiram. Mas só que agora Satanás está trabalhando por trás disso. Entendeu? Deus está permitindo e Satanás está trabalhando por trás dessas grandes corporações, criando tecnologia para manipular e criar a Grande Babilônia. Porque tem muita gente que diz que a Grande Babilônia é a igreja católica, que é a religião. Não, a Grande Babilônia é o sistema, meu amigo, que vai dominar todo mundo. E o problema é que nós estamos à beira disso e as pessoas não estão se fragando. Ninguém prega isso na igreja, ninguém ensina, entendeu? Nós estamos assim à beira de um colapso, de uma mudança, sabe, que jamais vista na humanidade. É claro que essa mudança vai ser horrível, mas para aqueles que são filhos de Deus vai ser benção. Então entenda uma coisa, esse sistema vai ser um sistema de controle absoluto sobre todas as pessoas, menos os filhos de Deus. É claro que quem aceitar a marca vai se dar mal. Então o que acontece, para mim ser rápido aqui no vídeo? A tecnologia 6G, ela já está à porta, ela já está sendo trabalhada. Só que assim, uma empresa, ou as empresas, quando elas começam a trabalhar isso, eles investem em pesquisa, depois eles começam a preparar o produto, e depois tem uma outra logística, que é a logística da distribuição. E geralmente hoje, quem está trabalhando por trás disso são grandes corporações, são países, governo, por exemplo, o governo chinês, que é o país, digamos, o maior país do mundo em população, tem muito dinheiro, então eles investem muita grana. Então são grandes corporações que investem em toda essa formação de tecnologia, e isso tem um processo, mas segundo a perspectiva deles, é que até 2030 isso já esteja, digamos, essa logística já esteja no mundo. E nós sabemos que daqui para frente as coisas vão acontecer muito rápido. Até eu estou gravando esse vídeo aqui bastante rápido para que eu consiga diminuir o tempo, para que você consiga entender. Então o que acontece? Quando a tecnologia 6G chegar, meu amigo, é a marca dos últimos momentos daquilo que chama-se igreja, a manifestação do anticristo, a manifestação da marca da besta. E outra coisa, hoje nós temos 5 sentidos: visão, olfato, né? O olfato está aqui, né? Aqui a audição, nós temos o tato, nós temos os 5 sentidos, o paladar, né, tá na língua, mas a objeção dos caras e de Satanás, porque Satanás tá por trás disso, é o diabo que está por trás disso. Ele sempre foi o mentor dessas coisas, porque ele quer governar o mundo, só que ele precisa criar um plano de governo, e ele precisa criar um plano de controle, e esse plano de controle já está sendo elaborado. Mas o que acontece? A tecnologia 6G, meu amigo, ela vai dar a possibilidade das pessoas terem o 6º sentido, entendeu? Estou mudando a câmera aqui para não ficar só aquela coisa quadrada, né? Então assim, quando as pessoas tiverem o 6G, por exemplo, o cara que tiver a marca, e se o outro parceiro do lado tiver a marca, ele vai estar conectado não somente via... Eu sei que eu estou falando isso aqui, você vai dizer, nossa, que coisa, não acredito nisso. Não acredita? Há 50 anos atrás, se as pessoas falassem em celular, ninguém acreditava. E hoje? Mas assim, voltando lá, a questão é essa: as pessoas que estiverem conectadas nessa tecnologia 6G, você vai saber o que as outras pessoas estão pensando. Por exemplo, você vai estar passando na rua e a conexão será da mente das pessoas. Ele quer ser onisciente, né? É a onisciência. Isso, meu filho aqui trouxe a palavra certa. Porque o que Satanás não é? Ele não é onisciente. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. Só Deus conhece todas as coisas. Só Deus tem presciência de todas as coisas. E Satanás vai usar a tecnologia. Eu estou usando aqui essa máquina aqui, que é um celular, mas isso vai virar um sistema holográfico, e nesse sistema holográfico, então ele vai querer se igualar a Deus. Sabe o que está escrito lá em Ezequiel? Que eu assentarei acima das estrelas de Deus e serei igual ao semelhante. Meu amigo, para ser igual ao semelhante, você tem que saber e conhecer a mente das pessoas. E como é que ele vai fazer isso? Usando a tecnologia. Porque todas as pessoas que se adequar, aceitar o sistema 6G,
Primeira coisa, elas vão estar condenadas, porque isso tem a ver com a marca da besta. Então você vai estar conectado à mente das pessoas. Você já pensou que negócio doido? Por exemplo, o cara que tiver o CG e o outro que tiver o CG, você vai estar passando do lado dele, você sabe o que ele vai estar pensando. Então isso é o plano de Satanás em entender e saber até o que as pessoas pensam, entendeu? O controle será tão poderoso que até aquilo que as pessoas pensam vai ser monitorado. Agora entenda uma coisa, o 6, aquele número da Bíblia, lá, o 6, o número 6, ele está lá em Apocalipse 666. Se você estudou um pouquinho, eu estudei um pouco, eu não sou formado em nada, apenas estudei e estou estudando até hoje. Mas a nossa composição física, o nosso corpo, ele está na base de carbono, não é isso, meu filho? Na base do carbono. E os 6 elementos básicos do carbono, ele está baseado no 6. São 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons, que dá o 666. Você entendeu que o negócio é louco? Que a nossa composição hoje, física, ela está, digamos, a genética de Satanás, porque o corpo do Adão lá, que estava lá no Éden, o Adão gerado por Deus, aquele que Deus o criou, ele tinha o DNA de Deus. E quando Satanás ele pecou, ele foi destituído, e ele então conseguiu colocar o seu DNA caído, falido, no DNA do homem. As pessoas não fazem ideia, mas o corpo do homem antes do pecado, ele era outro. Não é que ele era diferente nessa composição de braço, perna, orelhas, mas o DNA que estava era um DNA de vida eterna. E quando Satanás consegue colocar o pecado, ele consegue destruir o DNA de Deus, né? Porque o Espírito de Deus habitava no homem, porque o que estava escrito? O dia que você comer do fruto, você vai morrer. Você sabe que Adão e Eva comeram do fruto e eles não morreram. Adão viveu 900 e poucos anos. Mas o que morreu no homem? Foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus apagou-se, o Espírito Santo retirou-se. E aí foi decaindo, foi havendo uma decadência no corpo humano. E nós sabemos hoje que o nosso corpo é cheio de doença, cheio de problemas, reumatismo, milhares de doenças. E isso mostra a composição. Ou seja, então Satanás conseguiu descompor o corpo que o homem tinha, um corpo, digamos, espiritual, mas físico, mas num contexto de saúde, de existência, de virilidade, e ele então, através do pecado, trouxe a morte, ele trouxe a destruição. Mas, para me encerrar, olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que Paulo diz lá em Romanos que aquilo que ele fala sobre a dualidade. Ele fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer, eu faço. Porque aí ele fala: eu vejo duas leis em mim, entendeu? É a lei de Deus, mas é também a lei do diabo, a lei do pecado. O pecado habita em nosso corpo material. Por mais que você se converta e você seja resgatado por Cristo, o pecado ele continua habitando, só que nós temos que lutar. Então, hoje em dia, o problema das igrejas é que o que eles estão fazendo? Estão dando aula de materialidade, de prosperidade, isso, daquilo, outro, e eles não combatem o vírus principal, que é o pecado, cara. O vírus principal que Satanás colocou no ser humano é o pecado. Então o pecado tem que ser combatido. E nós vemos aqui também, eu separei aqui mais um versículo, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, quer dizer, ele está dizendo, o espírito de quem? De Jesus Cristo, que é o primeiro que ressuscitou, habita em vós, o Espírito Santo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, quem em vós habita. Então nós sabemos que Jesus Cristo, ele era o unigênito de Deus, ele morreu como unigênito, mas ressuscitou como primogênito, ele é a primícia da ressurreição. Então ele vai agora nos ressuscitar como filhos de Deus, não mais dessa composição no corpo de carbono, que é o corpo do pecado, da morte, o corpo que está já em nós, a própria marca da besta, a marca do diabo, o número do diabo, que é o 666. Isso é muito profundo, mas eu estou fazendo aqui apenas como diz outro aqui, várias explicações, tentando explicar isso em poucos minutos, já está encerrando aqui, o meu vídeo é 15 minutos,
Então é por isso que nós que somos de Deus, que cremos na palavra, nós temos que se fortalecer, nós temos que buscar Deus, ir para a igreja, buscar. Cara, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de você se fortalecer. Você que está pensando em sair da igreja, meu amigo, se fortaleça no Senhor, porque eu acredito que nesses próximos 10 anos o mundo vai passar por uma transição terrível. Vai vir aquilo que chama-se o Apocalipse, vai vir a marca da besta, vai vir um monte de coisas que vai ser horrível. Mas eu creio numa coisa, que Deus nos guardará, que Deus vai nos proteger. E vou dizer uma coisa, se for preciso morrer pelo nome dele, morreremos. Mas ressuscitaremos sim, aí não mais um corpo, sabe, no formato do carbono, cheio de doenças, cheio de problemas, cheio de tantas coisas que nós vemos, mas num corpo glorificado, um corpo que não terá mais os 666, mas os 777, que é o código de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você raciocine e pense sobre isso, porque é importante você saber essas coisas. Tem mais uma coisa, compartilhe esses vídeos, compartilhe aí, ajuda tantas pessoas na internet, a internet é para isso. E vou dizer uma coisa, vamos aproveitar que ainda temos espaço, porque vai chegar um momento que tudo que se fala de Deus, tudo que se fala de igreja, de Bíblia, nas redes sociais será banido, entendeu? E isso não vai demorar, eu acredito que nos próximos 5 anos, esse negócio de igreja, de Jesus, de Deus, nas redes sociais, isso vai ser banido. Enquanto temos tempos, então vamos compartilhar, vamos falar que Cristo é o que salva, que Cristo nos resgatou da escravidão, da morte e do pecado. Não importa a placa da tua igreja, porque hoje tem um monte de gente, qualquer coisa, que igreja que você é? Eu sou a igreja de Cristo. Aí eles acham que igreja é placa do ministério lá, o cara abriu um ministério lá e ele acha que então é aquilo lá. A minha placa é essa aqui, ó. Essa é a minha placa, é a palavra do Deus vivo, entendeu? Isso aqui, ó. Isso aqui é, e eu sou a igreja, e eu estou compactuando com a palavra dele e da sabedoria que ele tem me dado para ensinar você e para que você passe esse ensinamento para frente. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.